Você já sentiu que suas orações não chegam a lugar nenhum? Que você está falando sozinho e Deus parece distante, silencioso, quase ausente? Você já pensou em desistir de orar porque simplesmente não sente mais nada? Hoje eu vou revelar o método exato que um homem usou para orar sistematicamente todos os dias da vida dele, mesmo nos momentos de maior frieza espiritual, maior desânimo e maior aridez. Esse homem orava horas por dia, e não era porque ele sentia vontade, era porque ele tinha um sistema, uma disciplina que funcionava independentemente das emoções. O nome dele? John Wesley, o fundador do metodismo, um dos homens mais influentes da história do cristianismo. E ele desenvolveu princípios práticos, testados ao longo de décadas, que qualquer pessoa pode aplicar hoje para transformar completamente sua vida de oração. Fique até o final, porque eu vou te entregar 7 princípios concretos que vão mudar para sempre a forma como você ora. E no final, eu vou fazer perguntas que vão expor se você realmente quer uma vida de oração profunda ou se está apenas brincando de ser cristão. Você está pronto para descobrir como orar mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir? Vamos lá. John Wesley nasceu em 1703, na Inglaterra. Ele foi um teólogo, pregador e organizador religioso brilhante. Mas o que muita gente não sabe é que Wesley não era um crente naturalmente apaixonado por oração. Ele passou por longos períodos de dúvida, frieza espiritual e até desespero existencial. Nos seus diários, ele relata momentos de total aridez, onde orar parecia inútil, mas mesmo assim, ele orava. Por quê? Porque Wesley entendia algo que a maioria dos cristãos modernos esqueceu. Oração não é sobre sentimento, é sobre obediência estruturada. Ele criou métodos, rotinas e disciplinas rigorosas que o mantinham orando nos dias bons e nos dias ruins. E esses métodos não eram apenas para ele. Wesley ensinou isso para milhares de pessoas comuns que experimentaram transformação profunda. Agora, eu vou destrinchar esses 7 princípios e você vai perceber que eles são surpreendentemente práticos. Primeiro ponto: oração como dever sagrado, não como experiência emocional. O primeiro princípio de Wesley é brutal, mas libertador. Oração é um dever sagrado, não uma experiência emocional. A cultura cristã moderna está obcecada por sentimentos. Sinta a presença de Deus. Se você não sentir, não force. Ore quando o Espírito te mover. Isso soa espiritual, mas é perigoso. Por quê? Porque sentimentos são voláteis. Eles mudam com o clima, com o cansaço, com o estresse, com a química do seu cérebro. Wesley entendia isso perfeitamente. Ele escreveu: quer eu sinta ou não, quer eu tenha qualquer sensação de devoção ou não, eu me ajoelho e oro nos horários estabelecidos, porque é meu dever diante de Deus. Perceba a diferença. Ele não esperava sentir vontade, ele simplesmente obedecia. E aqui está a parte fascinante. Ao orar por dever, mesmo sem sentir nada, ele frequentemente experimentava Deus de formas profundas. Mas isso vinha depois da obediência, não antes. Pense nisso como ir à academia. Você não vai ao treino apenas quando sente vontade. Você vai porque sabe que precisa. E depois de ir, você se sente bem. A oração funciona da mesma forma. Wesley também dizia que confiar apenas em sentimentos é colocar sua alma nas mãos das circunstâncias. Se você só ora quando está inspirado, você é escravo das suas emoções. Mas se você ora por disciplina, você é senhor delas. Então o primeiro passo prático é este: estabeleça horários fixos de oração e não negocie com seus sentimentos. Se você decidiu orar às 6 da manhã, faça isso mesmo que seu coração esteja frio como pedra. Deus honra a obediência, não a empolgação. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Se você esperar sentir vontade de orar, você nunca terá uma vida de oração consistente. Nunca. A motivação emocional é instável demais para sustentar qualquer disciplina espiritual de longo prazo. Wesley observava que os apóstolos oravam em horários estabelecidos. Atos 3:1 diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, não quando sentiam vontade, na hora estabelecida. Jesus mesmo tinha o costume de orar em lugares específicos.
Lucas 22:39 diz que ele foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras para orar. Se Jesus, que é Deus encarnado, estabelecia rotinas de oração, quem somos nós para achar que podemos depender apenas de impulsos emocionais? A verdade é esta: emoções seguem ações. Você não espera sentir para agir. Você age e os sentimentos eventualmente acompanham. Essa é a sabedoria que Wesley redescobriu e que transformou milhares de vidas. Segundo ponto: método e estrutura são amigos da oração, não inimigos. O segundo princípio de Wesley era revolucionário para a época e continua sendo hoje. Método e estrutura não matam a oração, eles a protegem. Muitos cristãos acreditam que oração espontânea é mais espiritual do que oração planejada. Se eu seguir um roteiro, não será genuíno, dizem eles. Wesley discordava totalmente. Ele criou o que chamava de método de oração. Ele tinha listas, ele tinha temas para cada dia, ele tinha orações escritas que usava repetidamente. Por quê? Porque ele sabia que a mente humana é caótica, distraída e preguiçosa. Sem estrutura, você entra na oração sem direção, divaga por 2 minutos e sai sem ter dito nada de substancial. Wesley dividia sua oração em categorias sistemáticas. A adoração, começar reconhecendo quem Deus é. Confissão, examinar o coração e confessar pecados específicos. Gratidão, listar bênçãos concretas. Súplica, apresentar necessidades pessoais. Intercessão, orar por outras pessoas, metodicamente. E ele fazia isso todos os dias seguindo essa ordem. Parece mecânico? Talvez no começo. Mas com o tempo, essa estrutura se tornava uma estrada pavimentada onde o Espírito Santo podia se mover livremente. Pense nisso. Músicos ensaiam escalas repetidamente para que quando chegar a hora da criatividade, seus dedos obedeçam instantaneamente. Atletas treinam movimentos até que se tornem instintivos. A oração funciona da mesma forma. Estrutura não é prisão, é fundação. Wesley também recomendava escrever orações. Ele dizia: escreva suas orações antes de orar, especialmente quando estiver seco espiritualmente. Isso força sua mente a focar e impede que você divague. Aqui está o exercício prático. Crie uma estrutura simples de oração e siga-a todos os dias por 30 dias. Não improvise, não veja no que dá. Siga o método. Você vai perceber que, paradoxalmente, é dentro da estrutura que a liberdade acontece. E mais, Wesley ensinava que métodos protegem você da preguiça espiritual. Quando você não tem método, você sempre encontra desculpas para não orar ou para orar superficialmente. O método elimina a negociação interna. Se isso soa rígido para você, pergunte-se: por que você aceita métodos em todas as outras áreas da vida, trabalho, estudo, saúde, mas rejeita método na área mais importante que é a sua comunhão com Deus? Wesley observava que estrutura cria momentum espiritual. Quando você ora seguindo uma estrutura consistente, cada dia constrói sobre o anterior. Você não está constantemente reinventando a roda. Você está avançando em terreno já conquistado. Ele dizia: o homem sem método é como um navio sem leme. Ele pode estar em movimento, mas não está indo a lugar nenhum. E havia outro benefício imenso. Estrutura permitia que Wesley medisse seu progresso espiritual. Ele podia olhar para trás e ver: neste mês, orei por 50 pessoas diferentes. Confessei pecados específicos diariamente. Agradeci por 200 bênçãos concretas. Isso não é legalismo, é mordomia fiel. Terceiro ponto: ore em voz alta, sozinho. O terceiro princípio de Wesley é surpreendente e extremamente prático. Ore em voz alta, mesmo quando estiver sozinho. Por que isso importa? Porque orar em silêncio, só na mente, é um convite para distração total. Sua mente vaga. Você pensa que está orando, mas na verdade está devaneando.
Você começa orando por um amigo doente e termina planejando o almoço. Wesley percebeu isso e adotou a prática de orar em voz audível, mesmo na solidão. Ele dizia que isso ancora a mente e engaja o corpo. Quando você fala, você ouve suas próprias palavras. Isso cria um loop de atenção que mantém você focado. Além disso, orar em voz alta expõe a superficialidade. Quando você ora só na mente, é fácil ser vago. Deus abençoe fulano. Mas quando você fala, você percebe imediatamente que isso é vazio. Você é forçado a ser mais específico. Deus, eu oro por fulano que está lutando contra a ansiedade. Dá a ele paz que excede o entendimento. Mostra a ele que tu és real. Wesley também ensinava que orar em voz alta envolve o corpo na oração, e isso é importante. Fé não é só mental. Somos seres encarnados. Quando você fala, gesticula, até se ajoelha, você está dizendo ao seu corpo, isso é real, isso importa. Há também um aspecto de guerra espiritual nisso. Quando você declara verdades em voz alta, você está expulsando mentiras. Quando você confessa pecados em voz alta, você está quebrando o poder do segredo. Quando você adora em voz alta, você está desafiando o silêncio da dúvida. Agora, isso não significa que oração silenciosa seja errada. Há momentos para oração contemplativa, quieta. Mas Wesley dizia que se sua única forma de orar é silenciosa, você provavelmente está orando muito pouco e muito vagamente. Aqui está o desafio prático. Por uma semana, ore em voz alta todas as manhãs, sozinho no seu quarto. Fale com Deus como você falaria com um amigo real. Você vai perceber que isso transforma completamente a experiência. A oração deixa de ser um exercício mental e se torna um encontro real. E se você se sentir estranho no começo, ótimo! Isso significa que você está saindo da zona de conforto. Persista. Em poucos dias, isso vai se tornar natural e poderoso. Wesley também notava que orar em voz alta treina você para testemunhar publicamente. Se você consegue falar com Deus em voz alta quando está sozinho, fica mais fácil falar sobre Deus quando está com outras pessoas. Há uma conexão direta entre oração privada audível e testemunho público corajoso. Além disso, ele observava que demônios não leem pensamentos. Eles só conhecem o que é verbalizado ou manifestado externamente. Quando você ora em voz alta, declarando a soberania de Deus, confessando pecados, reivindicando promessas, isso tem um efeito espiritual real no ambiente ao seu redor. Há poder na palavra falada. Gênesis mostra Deus criando através de palavras faladas. Haja luz. Jesus expulsava demônios e curava pessoas através de palavras audíveis. As Escrituras estão cheias de exemplos de poder sendo liberado através de declarações verbais. Wesley concluía: oração silenciosa tem seu lugar, mas se você quer oração poderosa, fale com Deus como se Ele estivesse fisicamente presente no quarto com você, porque Ele está. Quarto ponto: oração intercessória sistemática. O quarto princípio de Wesley é algo que ele praticava religiosamente: intercessão sistemática e organizada. Wesley não orava por pessoas de forma aleatória, ele tinha listas, ele tinha dias específicos para orar por grupos específicos. Segunda-feira, ele orava por líderes da igreja, terça por enfermos, quarta por missionários e assim por diante. Por que isso funcionava? Porque especificidade gera consistência. Quando você diz, vou orar pelas pessoas, você não ora por ninguém. Quando você diz, toda segunda às 6 eu oro por meus pastores, meus líderes de célula e por fulano que está em crise, você realmente ora. Wesley ensinava que intercessão vaga é intercessão morta. Ele dizia, se você não sabe pelos nomes de quem está orando, você não está realmente intercedendo. Ele também mantinha diários de oração. Ele anotava pedidos específicos e datas. Quando Deus respondia, ele registrava. Isso fazia duas coisas: fortalecia sua fé, porque ele via respostas concretas, e aumentava sua gratidão, porque ele não esquecia o que Deus havia feito.
Há algo profundamente transformador em orar por outros de forma sistemática. Primeiro, isso quebra o egocentrismo. A maior parte da oração moderna é egocêntrica. Deus me abençoe, Deus me ajude, Deus resolva meu problema. Intercessão desloca o foco de você para os outros. Segundo, intercessão sistemática cria responsabilidade espiritual. Quando você sabe que toda terça você ora por alguém específico, você começa a acompanhar a vida dessa pessoa. Você pergunta como ela está. Você se importa de verdade. Terceiro, e talvez mais importante, intercessão sistemática destrói a frieza espiritual. Wesley dizia que se você está frio em oração, comece a orar intensamente pelos outros. Isso aquece o coração de forma sobrenatural. Aqui está o exercício prático. Faça uma lista de 7 pessoas ou grupos e ore por um diferente a cada dia da semana. Segunda, ore por sua família. Terça, por seus líderes espirituais. Quarta, por amigos não crentes e assim por diante. Seja específico. Ore por situações reais, nomes reais, necessidades reais. E mantenha um diário simples, pode ser digital. Anote pedidos e respostas. Em 6 meses, você vai olhar para trás e ficar chocado com a fidelidade de Deus. Wesley dizia, se você não intercede, você não ama de verdade. Isso é duro, mas verdadeiro. Amor sem intercessão é sentimentalismo vazio. Ele também observava que intercessão muda o intercessor. Quando você ora consistentemente por alguém, Deus frequentemente usa você como resposta à própria oração. Você se torna instrumento da graça que está pedindo. Wesley tinha categorias específicas em suas listas de intercessão. Inimigos, ele orava especificamente por pessoas que o haviam perseguido ou falado mal dele. Autoridades, ele orava por reis, governantes e líderes civis. Perdidos, ele mantinha listas de não cristãos que conhecia e orava pela conversão deles sistematicamente. Sofredores, ele orava por doentes, pobres, viúvas e órfãos. E aqui está algo poderoso. Wesley acompanhava as respostas. Ele via pessoas que ele orava há anos sendo salvas. Ele via doentes sendo curados, ele via conflitos sendo resolvidos e isso alimentava sua fé para continuar intercedendo. Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas perceba, não é qualquer oração, é a oração do justo, ou seja, de alguém que está em comunhão com Deus, orando de acordo com a vontade de Deus. E como você descobre a vontade de Deus? Orando sistematicamente, estudando as Escrituras e permitindo que o Espírito Santo guie suas intercessões. Wesley concluía, intercessão sistemática transforma você de espectador para participante ativo no reino de Deus. Você não está apenas assistindo Deus trabalhar, você está colaborando com Ele através da oração. Quinto ponto, confissão diária e específica. O quinto princípio de Wesley é um dos mais negligenciados no cristianismo moderno, confissão diária, específica e honesta. Wesley tinha o hábito de examinar seu coração todos os dias antes de dormir. Ele revisava o dia mentalmente e perguntava, onde eu pequei hoje? Onde falhei? Onde meu coração esteve dividido? E então ele confessava esses pecados especificamente. Não Deus perdoa meus pecados, mas Deus, hoje eu fui impaciente com minha esposa. Eu falei com aspereza. Eu pequei contra ela e contra ti. Perdoa-me. Especificidade na confissão é crucial. Primeiro porque pecados genéricos geram arrependimentos genéricos que não produzem mudança real. Quando você confessa vagamente, você não se apropria da gravidade do que fez. Segundo, confissão específica expõe padrões de pecado. Se você escreve suas confissões por uma semana, você vai perceber que certos pecados se repetem. Isso é revelador. Agora você sabe onde precisa de libertação profunda. Wesley também ensinava que confissão diária impede que pecados se acumulem. Muitos cristãos vivem com culpa crônica porque nunca lidam com pecados diários. Eles acumulam meses de culpa não confessada.
Isso cria uma barreira espessa entre eles e Deus. Mas há um detalhe importantíssimo aqui. Wesley não ficava preso na confissão. Ele confessava, recebia o perdão pela fé e seguia em frente. Ele não ruminava, não se martirizava. Ele sabia que insistir em culpa depois de confessar é duvidar do Evangelho. Aqui está a prática. Toda noite, antes de dormir, reserve 5 minutos para examinar o dia. Pergunte ao Espírito Santo: onde eu pequei hoje? Confesse especificamente. Agradeça pelo perdão. Peça transformação. E durma em paz. Wesley também recomendava confissão escrita periodicamente. Escrever pecados no papel e depois destruir o papel tem um poder simbólico tremendo. Você vê a lista, você confessa, você rasga o papel. É um ato físico de apropriação do perdão. E aqui está algo que poucos sabem. Wesley praticava confissão mútua com grupos pequenos de confiança. Ele se encontrava semanalmente com alguns homens e eles confessavam pecados uns aos outros e oravam uns pelos outros. Isso criava responsabilidade e quebrava o isolamento. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Wesley levava isso a sério. Ele sabia que pecado prospera no segredo e morre na luz. Wesley criou o que ele chamava de sociedades metodistas, pequenos grupos de 5 a 12 pessoas que se encontravam semanalmente. Nesses encontros, haviam perguntas específicas que cada membro respondia honestamente. Você cedeu a alguma tentação conhecida esta semana? Você guardou algum pecado secreto? Você foi completamente honesto em todas as suas transações? Essas perguntas eram diretas e invasivas, mas extremamente eficazes. Por quê? Porque criavam uma cultura de transparência radical. Ninguém podia viver uma vida dupla quando tinha que responder honestamente a essas perguntas toda semana. E aqui está o resultado. As sociedades metodistas experimentaram transformação moral profunda. Pessoas viciadas em álcool foram libertas. Ladrões se tornaram honestos. Mentirosos compulsivos aprenderam a dizer a verdade. Como? Através de confissão mútua consistente e oração intercessória. Wesley também ensinava que confissão sem restituição é incompleta. Se você confessa que roubou, você precisa devolver. Se você confessa que mentiu, você precisa dizer a verdade. Se você confessa que feriu alguém, você precisa buscar reconciliação. Confissão verdadeira produz ação concreta. Ele dizia: arrependimento que não muda comportamento não é arrependimento verdadeiro, é apenas remorso emocional. E havia ainda outro elemento na confissão de Wesley: gratidão pelo perdão. Ele não apenas confessava e seguia em frente, ele parava e meditava na misericórdia de Deus. Ele agradecia especificamente pela cruz de Cristo que tornou aquele perdão possível. Essa prática cultivava humildade e amor por Deus. Quanto mais você percebe a seriedade do seu pecado e a magnitude do perdão de Deus, mais você o ama e mais deseja não pecar novamente. Wesley concluía: confissão diária é a respiração da alma. Assim como você precisa respirar para viver fisicamente, você precisa confessar regularmente para viver espiritualmente. 6º ponto. Jejum regular como suporte à oração. O 6º princípio de Wesley era algo que ele fazia toda semana: jejum regular. Wesley jejuava 2 vezes por semana, geralmente quartas e sextas. Ele não jejuava por legalismo. Ele jejuava porque percebeu que jejum intensifica a oração. Quando você jejua, você cria espaço. Espaço físico, sem refeições para preparar e consumir, e espaço espiritual. Menos satisfação carnal, mais fome por Deus. Wesley dizia: o jejum é o parceiro natural da oração. Eles se fortalecem mutuamente. Mas ele não jejuava de qualquer jeito. Ele tinha método. Nos dias de jejum, ele orava especialmente pelos pobres, pelos perdidos e por avivamento. Ele usava o tempo que gastaria comendo para orar intensamente. Wesley também ensinava que jejum quebra a tirania do corpo sobre o espírito. Nós vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos tudo agora: comida, conforto, prazer. Jejum diz: não, eu governo meu corpo não me governa. E há algo profundamente espiritual nisso.
Quando você nega ao corpo algo legítimo, como comida, você está treinando sua alma para negar ao corpo coisas ilegítimas, como pecado. Jejum é treinamento espiritual. Wesley também observava que jejum aumenta a sensibilidade espiritual. Quando você está de estômago vazio, você está mais atento, mais vulnerável, mais dependente de Deus. Muitas de suas experiências mais profundas com Deus aconteciam em dias de jejum. Agora, um aviso importante. Wesley não promovia jejum como forma de manipular Deus. Ele não acreditava que, se eu jejuar, Deus vai me abençoar mais. Ele jejuava para se posicionar espiritualmente, não para barganhar com Deus. Aqui está o desafio prático. Experimente um jejum simples uma vez por semana durante um mês. Pode ser de uma refeição ou de 12 horas. Use o tempo que você gastaria comendo para orar intensamente. Não conte para ninguém, conforme Mateus 6. Faça isso em segredo, entre você e Deus. E observe. Observe se sua vida de oração muda. Observe se você se torna mais sensível ao Espírito. Observe se sua dependência de Deus aumenta. Wesley dizia: aquele que nunca jejua está roubando de si mesmo uma arma espiritual poderosa. E ele estava certo. Jejum e oração juntos são uma combinação explosiva que a igreja moderna esqueceu. Wesley também notava que jejum expõe ídolos. Quando você jejua, você descobre rapidamente o quanto você depende de comida para conforto emocional. Você percebe quantas vezes você come não por fome, mas por ansiedade, tédio ou tristeza. Jejum revela essas dependências e cria oportunidade para substituí-las por dependência de Deus. Ele também ensinava que jejum cria solidariedade com os pobres. Quando você sente fome voluntariamente, você se lembra de milhões que sentem fome involuntariamente todos os dias. Isso quebra orgulho e cultiva compaixão. Wesley frequentemente doava o dinheiro que economizava ao jejuar para alimentar os necessitados. Há também fundamento bíblico sólido para jejum regular. Jesus disse em Mateus 6, quando jejuarem, não se jejuarem. Ele assumia que seus discípulos jejuariam. Os apóstolos jejuavam regularmente. A igreja primitiva jejuava antes de tomar decisões importantes. Wesley observava que todas as grandes figuras bíblicas jejuavam. Moisés jejuou 40 dias no Sinai. Elias jejuou 40 dias a caminho do Herobe. Daniel jejuava regularmente. Esther convocou o jejum nacional. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Paulo jejuava frequentemente. E os resultados eram evidentes. Decisões sábias eram tomadas. Libertação vinha. Revelação era recebida. Poder espiritual era manifestado. Wesley concluía: jejum não é opcional para quem deseja maturidade espiritual profunda. É essencial. E os que negligenciam jejum pagam o preço com vidas espirituais superficiais e impotentes. 7º ponto. Persistência inabalável mesmo na aridez. O 7º e último princípio de Wesley é o mais difícil e o mais importante. Persistência inabalável na oração, mesmo quando Deus parece ausente. Wesley passou por longos períodos que ele chamava de noite escura da alma. Períodos onde orar parecia inútil, onde Deus parecia silencioso, onde não havia nenhuma sensação de presença divina. E sabe o que ele fez? Continuou orando. Ele escreveu em seu diário: eu oro sem sentir nada. Eu oro sem ver nenhuma resposta. Eu oro porque Deus ordenou e porque sei que no tempo certo a colheita virá. Essa é a fé madura. Não é a fé que precisa de sinais constantes. É a fé que confia na promessa de Deus independentemente das evidências visíveis. Wesley ensinava que a aridez espiritual é um teste de fidelidade. Qualquer um pode orar quando sente a presença de Deus, mas apenas os fiéis oram quando não sentem nada. E é exatamente aí que o caráter é forjado.
Ele também dizia que, frequentemente, Deus se esconde propositalmente para nos ensinar a amá-lo por Ele mesmo, não por suas bênçãos. Se Deus sempre respondesse imediatamente, nós o amaríamos pelas respostas, não por Ele. A aridez nos força a responder: eu amo a Deus por quem Ele é ou só pelo que Ele faz por mim? Wesley também observava que as orações feitas na aridez frequentemente são as mais poderosas. Por quê? Porque são pura fé. Não há sentimento alimentando, não há experiência emocional sustentando, é apenas escolha pura de obedecer. E Deus honra isso. Hebreus 11:6 diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. E fé, por definição, é confiança sem evidências visíveis. Aqui está a verdade final. Se você parar de orar porque está desanimado, você nunca terá uma vida de oração profunda. Todos os gigantes da fé passaram por desertos áridos. Todos eles oraram quando não sentiam nada. E todos eles testemunharam que foi nesses momentos que Deus os moldou mais profundamente. Wesley dizia: nunca abandone a oração por causa da aridez. Ore até que a aridez passe. E se nunca passar nesta vida, você descobrirá na eternidade que suas orações foram ouvidas e respondidas de formas que você nunca imaginou. Então, persista, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando Deus parecer silencioso, mesmo quando parecer inútil. Continue orando. Essa é a marca da fidelidade. Wesley também ensinava sobre o que ele chamava de fé nua. É a fé que se agarra a Deus quando todas as emoções, todas as confirmações, todos os sentimentos desapareceram. É a fé de Jó que disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa fé nua é testada e refinada especificamente nos períodos de aridez. E quando você emerge desses períodos, você não é mais a mesma pessoa. Você é mais maduro, mais profundo, mais firme. Wesley observava que Deus frequentemente responde orações feitas em aridez de formas que só se tornam visíveis muito depois. Você ora durante meses sem ver nada. Então, 1 ano depois, você percebe que Deus estava trabalhando o tempo todo, de maneiras que você não podia ver. Ele também notava que a aridez quebra orgulho espiritual. Quando você ora e experimenta Deus poderosamente, há o perigo de você começar a se orgulhar da sua vida espiritual profunda. A aridez destrói isso. Você percebe que não tem controle sobre experiências espirituais. Você é totalmente dependente da graça de Deus. E há ainda outro benefício da aridez. Ela purifica suas motivações para orar. Você descobre se está orando para se sentir bem ou porque realmente ama a Deus. Você descobre se está buscando experiências ou buscando o Deus das experiências. Wesley concluía: a maior vitória espiritual não é orar quando você sente Deus poderosamente. É orar quando você não sente absolutamente nada, mas continua orando porque Ele é digno, independentemente do que você sente. Alertas importantes. Perguntas provocativas. Agora, algumas perguntas que vão expor a verdade sobre sua vida de oração. Você realmente quer uma vida de oração profunda ou você quer apenas se sentir bem consigo mesmo por orar ocasionalmente? Você está disposto a acordar mais cedo, a seguir métodos, a persistir na aridez ou você quer uma espiritualidade conveniente que não custe nada? Se John Wesley, um homem do século XVIII sem tecnologia, conseguia orar horas por dia sistematicamente, qual é a sua desculpa? Você acha que vai estar diante de Deus e dizer: eu não tive tempo para orar, e Ele vai aceitar isso? Você percebe que a qualidade da sua vida espiritual reflete diretamente a qualidade da sua vida de oração? Seja honesto, não com os outros, com Deus, com você mesmo. A mediocridade espiritual é confortável, a disciplina é difícil, mas só uma delas leva à transformação real. Se este vídeo te desafiou, deixe seu like. Se te confrontou, compartilhe com alguém que também precisa desse confronto. E nos comentários, me diga, qual desses 7 princípios você vai começar a praticar hoje? Não assista esse vídeo, se sinta inspirado por 3 minutos e depois volte para a mediocridade espiritual. Haja, escolha um princípio, pratique por 30 dias
e veja Deus transformar sua vida. Lembre-se, oração não é sobre sentimento, é sobre obediência. E Deus encontra aqueles que o buscam com persistência inabalável, mesmo quando tudo parece vazio e sem sentido. Até o próximo vídeo, e que Deus te conceda disciplina santa para orar até quando você não sentir nada.